Controlar essa luz aqui, que eu tô com dor de cabeça. Essa luz dá dor na vista. Tá aí, melhorou. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, professor. Tudo bem. Graças a Deus. Espero que vocês tenham tido um bom feriado. Tô abrindo aqui o material, tá, gente? Falei para vocês que a aula de hoje vocês vão separar a Coca-Cola, cafeína, o café, né? Para ficarem energizadas do conteúdo denso. Essa parte de escrita, às vezes, é um pouquinho cansativa. Tô abrindo aqui nosso projeto de novo. Não tá abrindo. Por quê? Agora foi. Ok, agora que eu abri, eu vou compartilhar. Bom, vocês lembram que a aula passada a gente estava no momento do projeto, né? Vocês lembram? Estamos construindo as etapas do projeto, né? Sendo que esse projeto ele pode ser utilizado tanto para a questão da graduação, quando a gente vai fazer o TCC, dependendo da grade, é obrigatório entregar esse projeto. O projeto passa, às vezes, por banca de defesa, né? Depois da banca de defesa, o projeto está aprovado para virar o TCC de verdade, ou a monografia ou o artigo. Aí, então, é feito. Também existem as modalidades de pós-graduação, como, por exemplo, eu fiz no IDAAN, nós fizemos um projeto, desse projeto resultou depois uma escrita de uma apostila e uma apresentação de uma proposta. Já foi feito de uma forma diferente, mas ainda assim também anteriormente fizemos o projeto com os objetivos, os dados da mesma forma, tá? Aí o professor avaliava, dizia se estava ok. Não, nesse caso não foi uma banca de projeto, só depois o produto final que a gente veio apresentar, né? E também as questões das pós-graduações estrito sensu, onde a gente precisa estar enviando esse projeto previamente. Quando o projeto é aprovado, a gente faz avaliações para poder estar ingressando, né? Então, eu vou compartilhar com vocês para a gente estar relembrando onde paramos na aula passada. Tá todo mundo vendo a minha tela aí já? Sim, professora. Então, vamos lá. Sempre faço isso, porque como fica uma semana, a gente fica esse ato, né? Só para dar uma relembrada. Ó, capa contra capa, isso aqui nem precisa. Aqui, mais ou menos, o teor do sumário, né? E aqui eu vim dando a explicação para vocês. Dados de identificação. Vimos a diferença do tema para a delimitação do tema, onde o tema é o tema aberto e a delimitação é o tema fechado. Vocês conseguem se lembrar da diferença? Eu ainda lembro, professora, o tema aberto é aquele que envolve um conteúdo bem amplo e o fechado a gente já vai ter que ser bem mais específico naquilo que a gente for propor no trabalho. Exatamente, Juliana. Sendo que o que vai na capa, qual que é? Aquele lá do título, que vai lá na minha capa, na minha contracapa, na minha folha de rosto. Vocês lembram qual que é que vai? É o tema ou a delimitação? Isso é muito frequente de erro, viu, gente? No ato da entrega do projeto. Ninguém lembra? As duas estão caladas?
Esse eu não lembro, professora. É a própria delimitação, tá? É esse justamente onde a gente deixa bem claro quais são os recortes, que eu falei para você, se tiver localidade, a gente coloca, se for estudo de caso, tem que estar muito claro, né? Qual o ponto dentro do tema que a gente vai trabalhar, qual o local, né? Então, todos esses detalhes vão gerar mais ou menos aí de 2 a 3 linhas de um tema delimitado, dependendo dos maiores que são, assim, por exemplo, tese de doutorado, né? Que geralmente é maior, são esses que a gente faz em 3 linhas. Aqui em graduação, geralmente, em 2 linhas, por isso que eu coloquei aqui no projeto, ao máximo 2 linhas, tá? E aí, muita gente erra colocando o tema aberto lá na capa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o título é essa delimitação temática. Depois, a gente vem para a parte mais densa do projeto, que nós vimos na aula passada. O problema, ele está justamente contido dentro desse recorte da delimitação, onde eu disse um ponto específico que vai ser alvo da minha investigação. Já que no tema aberto é uma questão muito ampla e é impossível, em face de artigo, em face de ensaio, em face de projeto de graduação, eu estar dando conta de tudo nesse tipo de pesquisa, até devido à viabilidade do prazo, né? A gente viu ali pontos específicos sobre essa questão de quando eu vou escolher o tema, vimos que o tema ele precisa ser novo, né? Ou seja, não inédito. Lembra? A gente viu sobre isso. Na tese de doutorado, eu tenho o ineditismo, onde eu crio ali uma nova tese. Aqui pode ser um tema que já foi trabalhado, desde que eu traga também um ponto novo. Eu acrescento, né? O plus seria uma reflexão nova, um pensamento novo daquilo que já foi anteriormente trabalhado. Então, eu não estou criando algo que não existe. Eu apenas estou trazendo novas contribuições para aquele assunto, tá? É isso que a gente pretende aqui na questão da graduação. Mas a gente também viu que, além de significativo, ele precisa ser viável. Então, depois que eu escolho um tema dentro da viabilidade, eu preciso lembrar que, se há algo que não gera nenhum tipo de problema, nenhum tipo de divergência dentro aqui das ciências sociais da administração, não há que eu estar fazendo um projeto sobre isso. Em outras palavras, eu quero dizer, aquilo que vocês conseguem encontrar e ter a resposta concreta, sem nenhum tipo de divergência sobre aquela solução da administração, dentro de livros teóricos, dentro das resoluções, das leis que norteiam a administração, vocês não vão precisar estar fazendo projeto. Então, aqui, a formulação do problema, e por isso essa palavra problema, né? O que é o objeto aqui da problemática? É algo justamente que eu preciso pesquisar, eu preciso encontrar novos caminhos, eu preciso buscar novas contribuições para alcançar, resolver o que seria um problema, entre aspas. Digo aqui um problema entre aspas, né? Porque não seria muito no sentido que a gente tem daquela acepção do que é problema, né? Algo que está dando errado, não nesse sentido. Mas pode ser algo que, apesar de estar dando certo, existem outros tipos de linha. Então, geralmente são os temas onde eu tenho 2 possibilidades, 3 possibilidades, ou ainda não tenho nenhuma, eu tenho uma lacuna que precisa ser resolvida. Então, de qualquer forma, gente, o problema ele é justamente aquele alvo que eu quero obter resposta, em palavras simples. Tá? Algo que eu vou pesquisar para ter uma resposta que eu ainda não sei. Nesse momento, a gente precisa lembrar aquela concepção de ciência, o que me leva a pesquisar, o que o pesquisador vai olhar, né? Eu sempre digo para vocês que começa da observação e depois vai esse levantamento aqui de problema para fazer as hipóteses. Eu não sei se vocês lembram que lá no início das nossas aulas eu dei um exemplo para vocês nessa questão voltada para a ciência, né? Onde se conta uma história, nos livros de metodologia tem muito essa narrativa dessa não sei se seria verdadeiro ou não, né? Mas digamos assim que seja uma historinha metodológica para a gente entender essa questão do problema. E eu quero que sempre que vocês lembrem isso, para vocês entenderem agora, porque na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar as hipóteses que são mais complicadas e que dependem do problema. Não se tem hipótese sem um problema, elas são vinculadas. Tanto que se tem algum erro aqui no meu problema, vai ser impossível eu pontuar, por exemplo, quando eu vou dar o ponto, né? Vou avaliar o projeto. O problema está com algo faltando.
é impossível, então, a hipótese está completa, né? Porque se faltou algo aqui nas perguntas e tal, significa que vai faltar algo lá nas hipóteses, já que a hipótese depende da pergunta. Então, para se chegar lá, eu quero que vocês lembrem desse raciocínio, dessa historinha que eu vou contar para vocês, que conta-se nesses livros de metodologia, que um pesquisador ele começou a observar um fenômeno. Qual seria o problema dele aqui, então? Qual é o fenômeno que ele observou, né? Ele começou a notar que, eu acho que eu já contei essa narrativa para vocês, mas eu preciso lembrar aqui agora, que havia 2 alas dentro do hospital onde se faziam partos, né? E os bebês começaram a morrer e muitas das mães também após o parto. E ele começou a prestar atenção que, curiosamente, não se morria na questão das parteiras, e sim na questão da ala médica. Ora, se a ciência está evoluindo e os médicos, que são os grandes responsáveis por fazer esses partos, ele pensou, temos aí então um problema, o que há de errado na ala médica para que, após o parto, tanto mãe quanto o bebê recém-nascido acabam falecendo e que na ala das parteiras isso não acontece, os bebês ficam saudáveis. Então, ali tem um ponto investigativo que ele vai começar da observação. Primeiro, ele começou a ver como que as parteiras faziam, né? Qual é o procedimento na hora de se ter um bebê. Como que elas se cuidavam, como que elas cuidavam da mãe na maca e como que cuidavam do bebê recém-nascido. Da mesma forma, observar também os médicos, né? E dali ele levantou esse problema. Qual é o problema? Qual é a pergunta central aqui, gente? Por que os bebês e as mães da ala médica do hospital estão morrendo em detrimento a outra ala, que seria a ala das parteiras? Então, vejam que aquilo que eu dei para vocês na aula passada, dessa pergunta geral, ela é justamente a pergunta norteadora da minha resposta, do que eu quero, no fim da pesquisa, responder. Tudo que ele vai fazer, gente, é para descobrir isso, para descobrir o porquê, o motivo dos bebês estarem morrendo naquela ala. Então, por isso que eu disse para vocês que essa pergunta geral que eu coloco no problema, ela está atrelada ao título. Porque se o título dele gira em torno dessa questão, então a pergunta vai também. Então, sempre quando eu vou corrigir, eu olho para cá, olha, né? A gente até formulou isso daqui, que seria que a pergunta geral, então, quais são os princípios da administração de empresa, né? E como se dá a aplicabilidade da ergonomia com relação à saúde do trabalhador da empresa Samsung de Manaus, ponto de interrogação. Então, veja que as palavras são as mesmas, né? E aqui, nesse caso desse pesquisador, a pergunta dele que ele quer responder é essa. Para responder isso, ele precisa criar perguntas específicas. Por exemplo, qual é o primeiro passo que uma parteira faz quando ela vai iniciar o parto? Essa poderia ser uma pergunta específica. Outro passo, existe algum cuidado de higiene que é feito em uma ala e que não é feito na outra? Outra pergunta, quais são as diferenças de procedimento durante esse parto que em relação aos médicos e às parteiras? Ou seja, há alguma diferença entre os dois, já que a questão dele aqui é uma comparação, né? Então, todas essas perguntas, gente, vão cair na geral, vão auxiliar ele a responder a geral. Eu fiz também uma metáfora com vocês sobre o emagrecimento ano passada, né? Meu objetivo geral, minha pergunta geral é como que eu posso emagrecer 15 quilos, por exemplo? Aí eu venho com a pergunta, né? No primeiro mês, o que é necessário eu reduzir, né, na minha alimentação? Como fazer a reeducação alimentar? A outra pergunta, quais exercícios físicos eu posso fazer para acelerar meu metabolismo? Enfim, tudo gira em torno do emagrecimento. Aqui dele, tudo gira em torno para responder essa pergunta com relação às alas médicas. E aí, gente, nessa questão que é narrada em muitos livros de metodologia, ele começa a observar, dessa observação, que havia mudanças sim de higiene, né? Porque os médicos, eles usavam jaleco, as parteiras não necessariamente, né? Quando usavam roupa não era necessariamente um jaleco. Porém, ele notou que os médicos, ao adentrarem, não estavam lavando as mãos e as parteiras tinham esse cuidado, né? Então, aí ele levantou depois outras perguntas. Será, então, que está acontecendo algum processo de contaminação por conta da não lavagem das mãos? E para ele responder, ele iniciou outra observação. E aí ele observou que, na verdade, esses médicos, quando eles adentravam na questão para fazer o parto, eles tinham acabado de vir do contato com cadáveres. Isso tudo é uma narrativa, gente, para a gente entender a questão aqui desse passo a passo de problema e
hipótese, tá? Porque eu sei que essa narrativa ela é voltada para a área da biologia, mas é só para vocês entenderem. Ele observa e percebe, então, que eles vieram de um lugar contaminado. Eu estou tendo contato com um cadáver e eu preciso, então, trocar o meu jaleco, eu preciso lavar as minhas mãos. Então, ele estava, ao final da pesquisa, ele descobre isso. Tudo estava acontecendo por conta da contaminação da vestimenta, das mãos, ou seja, questões de higiene, tá? Ele poderia ter indagado outras questões, né? Por exemplo, há alguma parte do conhecimento do médico que é inferior com relação ao da parteira? Porque ele não sabia que era de higiene. Ao final, ele pode verificar o quê? Ele vem aqui na resposta, ó. Quais são as respostas? Hipóteses. Para a primeira pergunta que ele pode ter dito, a experiência das parteiras em detrimento aos médicos, né, é superior? Ou seja, aos médicos falta algum tipo de conhecimento, é por isso que os bebês estão morrendo? E ao final da pesquisa ele descobriria, não, não é, né? Poderia ser ou poderia não ser, mas ele descobriu que não, porque o que que era? A resposta que foi sim, foi com relação à higiene, né? Aqui, quando a gente está fazendo um projeto, a gente ainda não finalizou a pesquisa, então eu não tenho como dar essa resposta de forma definitiva. Ele não teria como afirmar isso no início da pesquisa, dando certeza que seria a higiene. Mas aqui na hipótese do projeto, ele tinha que se posicionar. É o que a gente chama de posicionamento a priori do pesquisador, ou seja, eu vou dizer o que eu penso agora, de acordo com a minha observação e as minhas leituras de agora. Se ele fosse fazer um projeto, ele teria que dizer, olha, aqui, né? Claro que a gente não vai colocar em primeira pessoa, mas aqui no dia a dia eu vou falar para vocês. Aqui eu penso que seja a questão da falta de conhecimento. Por exemplo, vamos supor que ele estivesse pensando que fosse isso. Então, o que eu quero que vocês façam nas hipóteses vocês vão dizer as duas possibilidades, ou seja, pode ser por conta disso, disso e disso, aí você defenderia. Sim, pode ser, sim, que as parteiras tenham maior conhecimento, tendo em vista toda a experiência milenar que tem, muito antes de ser definida essa ciência da medicina, né, de forma a ter o médico obstetra. E há uma outra linha que defende que não, porque o médico ele teve acesso ao conhecimento científico, não só essa questão do conhecimento popular. O que eu quero que vocês percebam é, na minha resposta, eu tenho que dar as duas possibilidades, sempre. E, ao fim, eu digo, eu vou seguir a corrente que diz que sim, que as parteiras têm mais conhecimento. Ou não, eu vou seguir a corrente que diz que o médico tem mais conhecimento por conta da cientificidade, por conta da universidade, por conta da forma de conhecimento que ele teve, né? Que seria mais ou menos uma experiência contra a questão do conhecimento dentro da academia, né? Essas seriam as duas vertentes. Na questão da higiene, poderia dizer que sim, poderia dizer que não, já que o médico usa jaleco, a gente pressupõe que ele está mais higienizado, e depois eu poderia dizer que não, justamente por conta dessa vinda dele, né, de onde ele veio. A parteira já estava ali, o médico vinha do tratamento com os cadáveres. Tudo isso, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que eu faço nas hipóteses? Eu formulei aquelas perguntas aqui no problema, e nas hipóteses eu preciso responder. Mas eu não acabei a minha pesquisa, professora. Como é que eu vou responder? Você vai responder com as duas ou três possibilidades de resposta. Vamos supor que tenha, né? Geralmente são duas, né? Ou sim ou não. Ou dentro de correntes aqui de pensamento, dentro da administração, que é ciências sociais também, que a gente chama de grande área humanas, né? Poderia estar indo numa corrente ou numa linha que pensa o contrário, pensamento que a gente chama de majoritário, pensamento minoritário, né? Ou seja, o pensamento da maioria, a maioria vai nessa linha, mas tem uma minoria que vai essa. Então, nunca na hipótese, gente, eu vou responder dizendo assim, eu acredito que é assim, assim, assado, dando só o meu pensamento. Não. Eu tenho que dizer as possibilidades que podem responder aqui a minha pergunta, porque eu ainda não terminei a pesquisa para saber o que realmente irá acontecer. Vejam no caso do médico, ele tem que dizer, sim, tem uma linha aqui que demonstra que as parteiras podem ter mais conhecimento por conta dos anos de experiência e tudo mais. E não, tem outra linha que pensa o contrário, que é o médico que vai ter, ainda que ele não tenha esse conhecimento milenar, ele tem o que é legitimado, o científico, o acadêmico. Então, eu poderia ir por essa outra linha. Mas, ao final, eu preciso estar me posicionando. Então, eu vou criar uma fórmulazinha aqui. Como é que geralmente a gente faz, né?
eu coloco as correntes, as teorias, ou seja, todos os caminhos, porque a pesquisa não é míope, tá, gente? Para ver só um lado, estou olhando só isso aqui, não pode, eu tenho que mostrar as possibilidades. Todos os caminhos de resposta que geralmente são dois. Geralmente, tá, gente? Geralmente é assim, sim e não, ou então esta linha é a majoritária e esta minoritária, como eu falei para vocês. Há exceções, mas geralmente é assim, tá? E aí, somado a isso, depois disso, eu preciso colocar o posicionamento do pesquisador a priori, ou seja, antes do fim da pesquisa. Então, aqui, vocês acabaram de pontuar que tem essas duas linhas, uma da parteira, uma do médico, e ao fim você diz, eu acredito que a linha que melhor responde, o caminho que melhor responde seja a linha da parteira, porque a parteira realmente assim, aí você defende, tá, gente? Porque aqui sempre tem que fundamentar aqui. Por quê? Porque é pesquisa. Não é, ai, gente, eu acho que eu gosto mais da parteira, eu me identifico mais com esse método. Ai, não, eu já gosto de coisa mais moderna. É porque eu gosto, porque eu acho. Não existe isso, né? Então, eu preciso fundamentar com o quê? De acordo com as leituras. Né? Quais são os fundamentos que te levam a crer que o médico, nesse caso aqui de observação, e se vocês voltarem àqueles slides que eu dei lá nas primeiras aulas, tem uma linha cronológica da pesquisa, e tem lá assim, observação, depois problematização, depois levantamento de hipóteses, depois ele vai para a verificação. O que é isso? Eu vou ver realmente o que está se aplicando aqui, se funciona mesmo a questão de uma linha ou da outra. E ao fim, gente, é isso aqui que vai resultar na sua conclusão, quando você fizer o seu artigo, seu ensaio, sua monografia, quando você for apresentar para a banca dos professores, eles vão dizer, e aí, diante desse levantamento que você fez aí de hipóteses, o que realmente era verídico, o que você chegou, qual foi o resultado, a conclusão que você chegou. E aí vai ser o momento de vocês estarem apresentando. Olha, no início, porque acontece muito isso, viu, gente? Eu me posiciono aqui, por exemplo, acreditando que o médico ele é o mais preparado, mas eu acredito que é alguma outra coisa que está acontecendo, sei lá, o hospital que está sujo, não o médico. E depois eu descubro que não, que era esse médico que não estava lavando a mão. Veja aqui. Então, a minha hipótese, que eu me posicionei a priori, eu descobri que não era o que eu estava pensando. Isso acontece sim. E aí, lá nas minhas conclusões, eu vou dizer, né? A princípio, a priori, né? No início da pesquisa, o que se mostrou realmente que era o que estava acontecendo seria, a propósito, o hospital, né? Acreditava-se que as questões de higiene voltadas para a maca, para outras coisas, enfim, estou criando aqui hipóteses, tá? Falando hipoteticamente. Porém, ao fim, conforme observado, o que se mostrou verídico foi o fato da ausência de higienização e troca desses jalecos no momento de saída do ambiente dos cadáveres para a entrada dos recém-nascidos, que estão ainda, né, gente, em processo de estabelecimento de sua imunidade. Isso aí todo mundo sabe. Então, assim, é por isso que esse tipo de exemplo tende a clarificar um pouquinho a nossa ideia, né? Então, lá nas minhas conclusões, e quando os professores estiverem me olhando, eu tenho que apresentar. Eles vão dizer, e aí, Brenda, qual foi as conclusões que você chegou? O que acontece aí? Qual é a resposta para o problema que você levantou? Por que esses bebês estão morrendo? Você conseguiu descobrir? E aí é quando eu digo, né? Sim, eu tinha uma outra hipótese que foi refutada, não foi comprovada, e consegui agora comprovar que a melhor resposta é. Aí eu vou sugerir o quê? Eu não sugiro dando um problema, eu sugiro dando uma solução. Qual é a solução? A higienização das mãos, do jaleco e de toda a troca, né, do ambiente aí que esse médico está de saída para a entrada dos recém-nascidos. Através da identificação do problema, eu consigo levantar caminhos, soluções, que são justamente as hipóteses. Então, aqui nas hipóteses, além de eu mostrar as linhas que respondem à pergunta, eu dou ali uma possibilidade de solução, tá? Ou seja, se eu demonstro que a linha da parteira é melhor, qual seria a solução, então? Se eu demonstro que a linha do médico é melhor, qual seria a solução, então? Então, eu tenho que pensar com relação a isso.
né? É por isso, gente, que eu falei para vocês. Se eu tivesse que pontuar um ponto difícil de se fazer, seriam as hipóteses. É o momento que o pesquisador ele precisa ler muito, entender muito do tema. É por isso que a gente fica aí no mínimo 6 meses com um único tema, porque vocês vão sair, pelo menos em uma área, vocês vão estar falando muito bem, entendendo muito bem. Esse que é o propósito do TCC, inclusive, tá? Seja a modalidade que for, seja apresentação de banner, tem gente que apresenta banner, seja criação de projetos, seja escrita de livros, apostilas, enfim, seja artigo, seja ensaio, relatório, todas as modalidades, cada uma de acordo com o seu propósito. Mas você, daquela área, você vai ser entendedor. É o que a gente chama do nosso primeiro filho, assim. Depois que ficar pronto, você fala, nossa, esse aqui é meu filho. Porque ali você leu, você releu, você escreveu, você foi e voltou. E daquilo você sempre vai entender para poder ajudar. Porque é impossível, no mundo que a gente vive, a gente entender de tudo, né? Mas se você sai daqui administrador, você tem que ter um conhecimento específico de pelo menos uma coisa da administração. Muita gente pergunta, né, professora, para que o TCC? Então, por isso que eu estou explicando para vocês. Vocês vão ter profundidade, porque durante a faculdade são várias disciplinas onde vocês têm teorias, introduções, vocês têm uma noção geral de diversos ramos, mas pelo menos uma área, um assunto, vocês têm que conhecer não de forma superficial, de forma aprofundada. Esse que é o propósito. E é isso que eu acredito, tem muita gente aí que pensa que tem que tirar, né? Tem essas discussões, vamos tirar, muito difícil, já teve gente que discutiu sobre isso, retirar da grade. Gente, Europa, Estados Unidos, as grandes potências jamais eles discutem a possibilidade disso, porque é justamente de onde surgem, inclusive, as grandes ideias, né? Esses grandes pensadores que a gente vê hoje em dia, que criaram grandes invenções, tudo surgiu da observação de um problema, dessa metodologia que a gente está aprendendo aqui. Observa alguma coisa, né? A gente viu até naquela aula de ciência, né, o inventor da lâmpada, quantas vezes queimaram, né, que as lâmpadas dele queimavam, o problema era esse, não, ele conseguia manter a luz, ele criava ali a luz surgia, mas depois estourava o vidro, né, então ele começou a pensar, como que eu posso fazer para manter sem estourar essa estrutura? E foram várias hipóteses, porque aí ele não sabe qual é a resposta. Ele vai dizer, talvez seja que a carga disso aqui está muito forte. Não, talvez a resposta seja na questão do vidro, talvez a resposta seja na voltagem, né? Eu não sou entendedora nessa área, estou criando teorias loucas aqui só para a gente entender, tá, gente? Mas isso seria uma hipótese. Ao final, ele vai dizer qual hipótese se mostrou eficaz, né? Nas conclusões, nas considerações finais, que são muito importantes, tá? Aqui eu falei para vocês que precisa ser numerado, tá vendo aqui o número? Ó? Na aula passada, vocês ainda vão lembrar. Então, para eu identificar essa resposta aqui é de qual pergunta? É da primeira. Essa resposta aqui é de qual pergunta? Da segunda, tá? Como isso aqui exige um conhecimento muito amplo de visão de todas as possibilidades, é geralmente aí que o pesquisador que não leu muito ainda, ele fica embananado, tá? Porque, assim, se eu só... eu gosto dessa linha de pensamento, eu só leio aquilo que eu gosto, aquele lado que eu acredito que responde bem, eu não me preocupo de ver as controvérsias, o que as pessoas que discordam de mim falam, eu não consigo responder uma hipótese. Então, vejam, que eu quero que vocês apreendam aqui das hipóteses. Seja qual for o tema que vocês forem trabalhar e a corrente que vocês acreditam que melhor responde, vocês vão ter que beber das fontes que vocês também não concordam, tá? E vocês vão ter que conhecer, inclusive, muito bem, porque para você defender que você discorda disso aí, você tem que conhecer as lacunas, as falhas, o porquê, para você justificar melhor ir na outra linha, tá? Então, a hipótese, ela obriga o pesquisador a ter um conhecimento geral ali de todas as perspectivas, de todos os pontos de vista que giram em torno das indagações levantadas ali na pergunta, tá? Lembrando que, se a pergunta, e a gente viu lá passada isso, né? As perguntas têm início, meio e fim. Não sei se vocês lembram que isso aqui eu falei que em determinado momento vai resultar os capítulos. Então, ele vai iniciar o meu trabalho, vai ter o miolo do meu trabalho e o fim.
As hipóteses também têm que ir de acordo com isso, né? Eu tenho que responder algo aqui que seja de início da pesquisa, depois eu vou passar já para uma profundidade maior no miolo, e depois eu venho ali no final das minhas perguntas, já dando indícios de resposta, de resultados, porque é o ponto finalizador, né? A gente calcula aqui uma média de no mínimo 15 linhas, porque realmente é impossível você fazer isso com menos. Lembrando que aqui são no mínimo 4 perguntas, né? Então, são no mínimo também 4 hipóteses de resposta. Mas tem gente que fala para mim, professora, só para ter uma noção de tamanho, assim, gente, eu diria que uma média, uma resposta de hipótese, tá? Uma aqui, número 1, ó. Geralmente, para ela estar bem completa, onde você pontua todas as teorias ali no mínimo, é uma metade de uma página. Então, só para você ter noção, dariam 2 hipóteses por página, ou seja, as 4 hipóteses seriam em 2 folhas, 2 laudas, tá? Isso é uma média de hipóteses, ou seja, se você vê uma hipótese que está tudo numa folha só, com certeza está faltando informação, porque é impossível você estar pontuando o lado do sim, o lado do não, fundamentando e ainda se posicionando do que mostra melhor, você fazer isso com 4 hipóteses em uma única folha, tá? Isso é só para vocês terem noção, porque eu sei que aluno, pelo menos nessa experiência que eu tenho do decorrer dos anos já dando aula, o aluno sempre me pergunta, professora, qual é o tamanho? Professora, quantas linhas? Professora, como eu sei que tá bom? Na verdade, a questão não é da linha em si, tipo assim, completei 15, tá bom, né? E sim, de eu ter essa resposta. Se eu conseguir fazer isso de forma sucinta, ok. Mas se faltar informação, vai estar errado, né? Aí vai depender muito da sua pergunta, ok? Então, problema, pergunto, respondo onde? Nas hipóteses. Então, palavra simples, as hipóteses são as minhas respostas, né? E aqui entra um dado importante também. Se eu estou citando de correntes e teorias que existem, eu preciso apresentar onde da administração me possibilita. Veja bem, eu não posso ter uma liberdade de criar aqui uma forma. Nossa, esse problema eu acho que ia ser ótimo se eu resolvesse dessa forma. Mas de algo que não existe na administração, gente, tá? Ou algo que é considerado errado, que fere os princípios, que fere as diretrizes da administração, que fere a forma da gestão, tá? Então, tudo isso a gente precisa pensar aqui. É o que a gente chama da fundamentação teórica das hipóteses, onde eu identifico, né, onde que eu vou me basear. Por exemplo, eu pego algum teórico que seja legitimado, referendado, e eu digo teoria tal, pautada no fulano de tal, e você diz que você vai seguir a teoria dele, tá? Você pode dizer. Com um adendo que eu faço aqui para vocês, tá? Vai ter um local, que é o embasamento teórico, que eu já falei para vocês, que é onde eu coloco trechos de autores falando, né? E eu falei para vocês que eu coloco entre aspas, porque as palavras não são minhas, para não caracterizar plágio, certo? Aí tem gente que faz isso nas hipóteses, porque pensa, a professora falou para fundamentar, então eu vou pegar aqui o fulano, jogar aqui, né? Eu peguei do livro de administração. Gente, a hipótese só vai pontuar. Ó, existe o princípio tal da administração pública. E é ele que responde dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí você que formula. Você não vai colocar, segundo fulano de tal, o princípio da administração é 2 pontos. Aí você coloca a fala dele. Hipóteses, em palavras simples, eu não posso colocar citação. Eu pontuo o que existe dentro da administração para eu não criar institutos, instrumentos, princípios que não existam, tá? Então, os instrumentos que eu vou usar para estar dando essas respostas são instrumentos que existem na ciência da administração. Porém, o momento que eu vou trazer teorias, pessoas falando, citando, vou colocar a fala dessas pessoas, vou copiar trechos do livro, que é aquilo que vocês já sabem, né? O famoso fichamento que eu fiz, separei, registrei, botei tudo bonitinho, vai ser lá no embasamento, não aqui, tá? Então, aqui não há o que a gente chama de citação, que são esses trechos dos outros autores, ok? Diante disso, antes de passar para a justificativa, como a hipótese ela é mais densa, eu quero que vocês me digam. Vocês conseguiram compreender a hipótese? Sim, professora. Tá tranquila, tá?
Deu para entender, né? Então tá bom, qualquer coisa vocês me perguntam. Geralmente isso aqui dá dúvida mesmo, hoje eu vou falar para vocês, se vocês forem escrever. Quando vocês forem escrever, dá dúvida. Acaba que é aí que a gente vê, né, o momento que... Aí o que é importante, né, nesse momento aqui? Quem já tem o orientador vai ler e vai falar, olha, Giovana, faltou você pontuar a teoria tal. Às vezes, vocês não conseguiram ver todas as teorias e o orientador, ele sabe de algo, diz, ó, dá uma lida ali, acrescenta tal coisa, tá? Então, é muito importante também esse momento de indicação de leitura para as hipóteses. Bom, vamos lá para uma parte que eu gosto muito, que é a justificativa, porque a justificativa, gente, ela é muito tranquila, mas, ao mesmo tempo, ela é um bom treino para estar escrevendo, né? Então, por exemplo, aqui que vocês estão no primeiro período, jamais pediria para vocês uma hipótese, porque a hipótese tem que ter uma densidade muito grande de leitura dentro da administração, de um tema. Então, eu teria que já dizer, ó, escolha um tema e nós vamos sugerir hipóteses. A gente já teria que ter essas perguntas muito bem formuladas e tudo mais. Mas a justificativa já dá para ser um ótimo treino. A justificativa também é no mínimo de 15 linhas, mas também lembrem daquilo que eu digo. Não quer dizer, eu conto lá, tem aluno que já fez isso comigo, tá, gente? 1, 2, 3, 14, 15, pronto. Quando, inclusive, uma palavra, assim, gente, já peguei, ele puxou para baixo, já estava na primeira linha do 15 ali, pronto, acabei. Agora não vou mais escrever nada. Já completei as 15 linhas. Mas ele ainda estava falando do início do título. Então, eu quero dar 2 dicas para vocês conseguirem ser bem sucintas aqui, ao mesmo tempo completas. Como eu sintetizar e não faltar informações, já que é uma dificuldade que a gente sabe que tem, né? Desde o início do período que a gente fala sobre isso. Gente, o roteiro de vocês, que eu sempre digo. Vou fazer uma justificativa. O que é a justificativa? É o ponto onde eu digo para o leitor quem que vai ler o projeto. O professor, o orientador, o examinador da banca, né? E as próximas pessoas que querem dar continuidade ao projeto. Então, a justificativa é onde eu digo, olha, eu justifico a escolha desse tema diante de tamanha relevância. Então, o que eu quero? Que ele saia convencido de que meu tema é muito importante, tá? Para isso, eu tenho que pensar previamente, porque tem uma intenção persuasiva aqui, né? Convencer de que o tema é relevante. E aí eu tenho que pensar, realmente, gente, imagina, vocês vão ver um monte de matérias no decorrer desses 4 anos. E aí, no final, eu digo assim, Giovana e Juliana, qual é o tema de vocês? Eu quero que vocês escolham um tema para o TCC. Diante de tantas possibilidades, gente, de tanto ramo da administração, que graças a Deus a administração é igual ao direito, né? Tem muita possibilidade. Vocês se formam em administração, eu não gosto desse ramo. Tem outro, né? Tem um monte de coisa para vocês fazerem. Isso eu gosto muito do curso de vocês. É um curso que abre um leque para um monte de coisa. O administrador, ele tem um leque de possibilidades. E vocês vão estar muito bem servidas nesse sentido. Até questão de concurso mesmo, né? Porque o concurso para administrador, ele tem diversas categorias, né? Esses dias estava para o Espírito Santo aberto, concurso para administrador voltado dentro do órgão da contabilidade. Então, é um administrador que vai trabalhar ali com questões contábeis, né? Com questões de cálculo, questões até de tributos e tudo mais, né? Já tem outras questões que são completamente diferentes. Veja que isso é um órgão público, né? Então, era privativo ali voltado para aquilo. Vai ter gente que vai gostar dessa área voltada para a esfera pública, tem gente que vai gostar da área privativa, e na hora de eu escolher o tema, eu tenho que dizer por que então eu escolhi daquela área, daquele âmbito, falar daquele problema, por que pesquisar esse problema, por exemplo, trazendo de novo essa questão da área médica. Por que é tão importante ficar pesquisando sobre os bebês? Aí ele vai dizer, ora, é uma vida, né? Não há nada mais importante do que a vida. Ele pode também vir justificando no sentido de que no hospital, quem é que dá mais segurança para a gente é legitimado a garantir essa nossa vida. O médico, gente. E aí, se eu começo a registrar um monte de mortes de mulheres e de bebês com esses médicos, é muito importante que eu descubra o que está acontecendo de errado. Então, tudo isso são justificativos de acordo com aquele propósito. O que eu quero que vocês entendam aqui é que eu já fiz uma vez com uma aluna minha, professora, eu não consigo escrever. Eu digo assim, quem é que mora com você? Quem é que você conta tudo? Ela disse, minha mãe. E eu disse assim, você vai falar o seu tema para sua mãe,
ela provavelmente vai perguntar porque você escolheu esse tema, eu quero que você diga para ela assim, descontraído, e grava, né? Fala por que você escolheu. E ela fez esse exercício. E ela, no outro dia, na aula, chegou encantada, falando, professora, eu contei para minha mãe. Mãe, é importante falar isso, é importante pensar sobre... Tipo, fluiu ela conversando, sem ter aquela cobrança de escrever. Ai, meu Deus, eu tenho que escrever minha justificativa. Às vezes a gente não consegue. Mas se a gente for contar para alguém, a gente consegue. Já falei isso para vocês, né? Façam esse treino, tanto de memorização, quando eu conto para alguém, eu estou aqui ouvindo a mim mesma, estou, né, estabelecendo sinapses, conexões cerebrais que me fazem a ter aquele conhecimento, mas serve também para eu transformar para a língua escrita. Ora, a gente sabe que a oralidade ela é dinâmica, né? Eu penso, logo eu já falo. E a escrita, ela precisa primeiro, né, ter esses elementos de registro. Quando há uma intenção, como aqui, de persuasão, eu preciso criar estratégias persuasivas para convencer. Em palavras simples, gente, aqui é a venda do meu peixe. E aí, cada questãozinha aqui, eu respondo uma pergunta, né? Aqui, por exemplo, eu vou estar dizendo as respostas. Aqui eu poderia dizer por quê? Por que escolher esse tema? Por que eu vou pesquisar isso? E ao final da justificativa, eu preciso entender o porquê que você, Giovana, você, Juliana, escolheram esse tema. E eu tenho que ficar convencido, nossa, uau, realmente é importante pensar sobre isso. Gente, palavra simples tem que dizer assim, ó, o meu tema é topíssimo, tá? E para isso, eu geralmente faço aqui, quem não tem ideia de nada, fala assim, ah, eu não estou conseguindo pensar. Eu coloco esses tópicos aqui, ó, para dar uma relembradinha, né? Eu até acho que falei isso já na aula passada de vocês, mas eu preciso lembrar aqui qual é o aspecto social, econômico, acadêmico, ambiental, enfim, vários outros aspectos que eu preciso estar tocando com aquele meu tema, né? Para que outras pessoas sejam ali estimuladas. Qual é a resposta da sociedade? Como eu disse para vocês, esse exemplo do médico, né? A questão da vida, né? O bebê que está nascendo ali, o médico, ele é responsável, ele faz o juramento em torno disso, certo? Então, aqui na justificativa, dentro de cada tema, precisa ficar muito claro por que é tão relevante. E aí eu já vi muita gente trocando de tema, porque foi aqui que descobriu que, na verdade, não tinha divergência nenhuma, não conseguia fazer o problema, não conseguia me indicar as perguntas, e quando ia justificar, não tinha uma grande repercussão, porque, gente, tem coisa que o aluno quer falar, mas que já está resolvido, né? Tem coisas da administração que já estão cerceadas. Ninguém vai estar polemizando sobre isso, porque já tem uma solução, já tem um instrumento que responde àquela indagação. Aqui, lembrem-se, vocês têm que ter algo que ainda dá o pano para a manga de vocês trazerem novas reflexões, ainda que outros pesquisadores já deram também, porque não precisa ser inédito, vocês não estão em tese de doutorado, né? Mas eu preciso trazer novos. Se você aqui na justificativa, você identifica que você não vai contribuir em nada socialmente, não vai contribuir em nada academicamente, fica muito difícil você levar um tema desse. Lembre-se da questão da viabilidade, tá? Aí a gente chega nessa questão justificativa, acreditar tudo ok, né? Porque pelo menos para mim, pelo que eu corrijo ao longo dos anos esses projetos, eu sempre vejo que o aluno consegue ir mais ou menos bem, porque não é tão difícil como as hipóteses. Mas uma observação importante que eu esqueci de falar para vocês, aqui também não tem citação, tá? Quem vai estar falando não é o fulano de tal, autor de livros de administração, e sim a própria Giovana e a própria Juliana. Eu não vou utilizar a primeira pessoa, eu utilizo linguagem impessoal, terceira pessoa, porém, aqui é você que está escrevendo. Eu não quero que você pontue na página tal do livro tal, fulano diz isso. Não, porque não é o fulano que está fazendo esse trabalho. Quem escolheu o tema foi você. Então, eu quero saber o porquê você escolheu esse tema. A pergunta da justificativa é por quê, tá? Porque tem muito livro que trabalha com esse método, né? De vir pontuando cada pergunta de cada tópico. Então, aqui a pergunta da justificativa é por quê? Por que este tema? Ao final, eu tenho que entender por que escolheram esse tema. Gente, os objetivos, eles são metas a serem cumpridas, o que eu irei fazer nessa minha pesquisa. Mas eu não faço aleatório olhando só para os objetivos. Sabe para onde eu vou? Eu vou aqui, ó, vou subir para o problema, gente. Aquilo que vocês colocaram aqui
ele vai virar um objetivo. Olha, eu vou pegar esse exemplo que eu coloquei aqui, que eu criei uma pergunta que seria a primeira específica, né? Específica, ela não era geral, ó. Aí, ó, o objetivo geral, ele é tirado da pergunta geral. Como eu criei ele com vocês, o específico, eu vou colocar bem aqui, ó, tá? Aqui tem uma diferença que a gente faz com a bolinha, essa daqui, ó, tá? A gente não numera, a gente faz assim, sempre vocês vão ver dessa forma em todos os projetos. Mas vejam aqui, isso aqui eu só fiz copiar e colar a pergunta, então, obviamente, não está correto. Agora, olhando para essa pergunta, eu vou ensinar para vocês como que eu faço os objetivos. Eu já deixei essas anotações aqui só para vocês terem uma noção, ó. Os objetivos podem ser de 3 esferas: exploratórios, descritivos e explicativos. Gente, geralmente esse exploratório é aquele que eu vou a campo, é aquele que eu vou procurar em documentos alguma informação, tá? Já o descritivo é, por exemplo, algo principiológico, como é o nosso caso aqui, né? Geralmente já ao princípio, eu vou analisá-lo, vou descrevê-lo, enfim, eu vou aprofundar em algo que eu já consigo ver bibliograficamente, tá? E o explicativo são aquelas famosas lacunas, né? As interrogações, o que eu não sei porquê, o que está incompleto. Avaliar, verificar, explicar, analisar. Eu tenho uma lista que eu passo para os alunos quando chega essa etapa de projeto, que é uma lista de uma universidade federal que o professor fez, eu acho bem completa. Gente, ele tem, assim, eu acho que são 2 ou 3 páginas para te ajudar com essa questão desses verbos aqui, tá? Então, assim, você, claro, você não vai escolher aleatório, você vai pensar qual é a minha pergunta? Quais são os princípios da administração de empresas que estão sendo efetivados pela empresa Samsung na cidade de Manaus? Essa é a minha pergunta, certo? Só que o objetivo, ele é meta, então ele não vem em forma de questionamento. Eu não estou perguntando, eu preciso virar, como é que eu falo? No imperativo, no objetivo, algo que eu vou fazer, que eu vou traçar. Ora, se a pergunta seria ali naquela questão hipotética que eu falei para vocês, né? Como é possível emagrecer 15 quilos em 3 meses, por exemplo? Aquela questão do emagrecimento que eu citei para vocês. Aqui, qual seria o objetivo geral? Emagrecer, certo? Emagrecer quanto? 15 quilos em 3 meses. E aí, veja, eu peguei uma pergunta e transformei em afirmação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem que quando eu estou em objetivos, eu pego o que é pergunta, ó, eu vou lá na minha pergunta e eu vou transformar em meta, e meta é afirmativo, imperativo, ela vai ficar em forma de afirmação, tá? Ela não vai mais ter ponto de interrogação. Então, se eu tenho esse daqui, gente, o que vai se transformar? Nessa formulinha aqui, ó. Verbo no imperativo, mais a meta voltada aqui para a ciência da administração, mais a fonte que eu irei me debruçar, fonte de consulta, tá, gente? Que fonte é essa, professora? É justamente, gente, os caminhos da administração. Se tem um princípio, se tem um tratado, se tem alguma lei que a administração precisa obedecer, se tem algum tipo de gestão. Então, assim, os instrumentos que vocês vão aprender dentro daquela área, que existe já nos livros, nas teorias, né? Aqui tudo pode ser uma teoria, pode ser uma lei, tá? Tudo isso aqui entra no tipo de fonte, que a gente chama de fonte. Então, se eu tenho essa perguntinha aqui, ora, a primeira coisa é, começa no verbo no infinitivo justamente por conta do imperativo, tá? Até coloquei errado aqui. Por conta da forma imperativa, o verbo no infinitivo. Então, aqui eu quero responder quais são. Se eu quero responder quais são, eu ainda não sei. Então, eu irei explorar, eu preciso identificá-los, certo? Então, veja como o verbo não é escolhido à toa. Ele determina a ação que eu irei fazer na pesquisa. O que é que eu vou fazer? Identificar quais são os princípios da administração que estão sendo efetivados. Então, aqui, o que é, gente, objetivo? É a ação. O que vocês vão fazer
diante da pergunta levantada. Vejam que nada é à toa aqui, tá? Não é só para preencher o projeto e entregar para o orientador, não. Porque senão vocês ficam perdidos na hora de escrever, gente. Professora, eu não sei por onde eu vou começar. Eu não sei o que eu vou pesquisar. Eu não sei o que eu vou fazer. Você sabe sim, você não colocou aqui? Você vai identificar os princípios. Aí você vai juntar os livros, vai procurar os princípios. Então, gente, se você tem um projeto bem feito, você não fica louca para escrever. Você sabe onde que você vai começar, onde que você vai no meio e onde que vai terminar. Esse é o intuito do projeto. Organizar a vida do pesquisador, tá? Então, vejam, aqui eu vou criar para vocês, ficaria assim. Identificar quais são os princípios da administração de empresas. Veja que sempre relacionado à pergunta, ó. Por isso que muitos termos são retomados, só estou tirando da forma interrogativa. Estão sendo efetivados, aí eu continuo por meio do documento tal, onde tem esses princípios, eu preciso dizer, onde que você vai procurar esses princípios? É numa lei, é numa teoria, né? Onde que você vai? Essa fonte de consulta tem que estar clara. Num documento, professora, tem um documento para isso, na administração de empresas. Ah, qual é esse documento? Ah, tem uma portaria própria da Samsung. Só a Samsung segue esses princípios, essas diretrizes. Ah, qual é? Então, você tem que citar aqui, tá? Essa parte documental aqui, ó, ela é a fonte, tá? E aí, vejo essa minha perguntinha, já virou uma meta, virou uma ação. O que eu vou fazer para descobrir quais princípios? Eu irei identificá-los dentro deste documento tal aqui, hipotético que eu estou citando, tá? Eu não vou apagar isso daqui só para vocês lerem como consulta, tá? Mas, na verdade, quando vocês forem fazer o projeto, vocês vão deletar, né? Porque eu coloquei aqui, os objetivos podem ser. Isso aí é comentário meu, não é para vocês, né, tirados de livro mesmo. Os livros dizem isso. Tem gente que imprime dessa maneira que eu coloquei, por isso que eu estou falando isso, tá, gente? Ah, e outra coisa que eu também já corrigi que muita gente erra. Aqui tem objetivos e aqui o 7.1 objetivo geral. Aí aqui a pessoa vem escrevendo um monte de coisa, ó. Depois ela vem aqui e diz analisar, papapi, papapó. Gente, aqui vocês não escrevem nada, aqui é só o tópico mesmo, tá? O primeiro ponto que vocês vão escrever aqui no objetivo geral, que é tirado do título. O que é o título? Né? A delimitação. A delimitação anda com o quê? Com problema. Então, eu vou anotar aqui do lado de onde que vocês têm que olhar, tá? Objetivo geral, ó. Olho para a delimitação e para a pergunta geral, porque a pergunta geral também tiro da delimitação, né? Aí eu vou formular, tá, gente? Então, eu preciso ir lá no meu título, ver o que é para eu poder criar. A mesma fórmula que é feita aqui, verbo no infinitivo, porque tem gente que chega aqui e me faz um parágrafo. Quando chega nos específicos, que faz com o verbo? Aqui também, gente, vai se analisar, conhecer, identificar, determinar, explicar também da mesma forma, igualzinho, tá? Só que aquele geral, né? E aqui só é um. É por isso, gente, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui eu falei, ó, que poderiam ser de 3 a 5 perguntas específicas, certo? Se você, Giovana, colocou 3 perguntas, aqui você vai ter 3 objetivos específicos, porque você tem 3 perguntas. Ah, mas a Juliana colocou 5. Então, a Juliana vai precisar fazer 5 pontinhos aqui, ó. 5 objetivos específicos, tá? Então, a quantidade de perguntas específicas lá do problema vão virar metas. Metas da administração que você irá cumprir. Portanto, o que tem lá, tem aqui. Tem 5, serão 5. Tem 3, serão 3. Tem 4, serão 4. Lembrando que se lá eu fiz pensando no início, meio e fim, aqui também eu terei o início, o meio e o fim da minha pesquisa. Gente, aí quer saber, que vocês querem ver, eu gosto muito de falar assim do que se transforma, porque quando a gente vê a utilidade do que a gente aprende, a gente consegue aprender melhor, né? Tem muita gente que faz projeto e pensa, meu Deus, eu só tenho que escrever e me livrar. Mas vejam bem, sabe aquele capítulo
Eu vejo muito isso, a pessoa não sabe, a pessoa escreveu um livro, tem os capítulos bonitinhos. Quais são os capítulos do meu artigo, do meu TCC? Eu não sei, professora. Aqui serão os seus capítulos, gente, tá? Essa identificação, ela vai resultar geralmente aí o primeiro tópico que pode ser destrinchado em subtópicos para você ir respondendo, né? Por exemplo, vamos supor que tem duas portarias, uma da Samsung e uma geral, e você vai consultar as duas. Você coloca tópico 1.1, né, da portaria tal, tópico 1.2 da portaria tal, mas todas respondendo essa identificação dos princípios. Na sua segunda pergunta, vai virar o seu segundo capítulo. Lembrando que a segunda pergunta ela já é para ser ali mais ou menos o miolo do trabalho, né? E, por fim, a terceira pergunta específica que vira o terceiro objetivo específico é a conclusão, é a finalização. Então, isso aqui vai virar os capítulos do teu TCC. Novamente, se eu faço direitinho, estarei tranquila, né? Que eu já sei como é que eu vou começar, como é que eu vou terminar. Não vou estar naquele aperreio, porque isso acontece, gente. Ah, deixa eu pesquisar, não sei o que eu coloco, o que eu enfio aqui, qual é o conceito que eu vou dar, qual é o elemento que eu vou falar, o que eu vou trabalhar, como é que eu vou finalizar, o que eu escrevo no final, quando que eu termino, será que já foi suficiente, faltou alguma coisa? Aqui você diz para o orientador, você entrega para ele, é o momento que eu vejo dos meus alunos, eu consigo identificar, epa, a Juliana colocou aqui, parou aqui nesse negócio, mas ela não perguntou de tal coisa, ela vai ter que acrescentar, porque senão vai faltar lá no capítulo dela. Eu já mando acrescentar aqui, porque aí quando você for escrever, você já sabe, tá? Então, isso aqui a gente vira também o que alguns projetos colocam. Aqui eu não coloquei para vocês, porque hoje em dia muitos projetos já não contêm esse tópico, mas tem umas universidades, por exemplo, a UFMG, Federal de Minas Gerais, que ainda exige que se coloque o que a gente chama de sumário provisório do artigo. Então, assim, além do projeto, você já tem que dizer tópicos e subtópicos que vão resultar. Se você não tem esses objetivos bem claros, é impossível você fazer um sumário, tá? Mas isso não vai ser problema se caso o professor peça para vocês, porque se vocês fizerem os específicos bem direitinho, vocês vão conseguir transformar isso daqui no sumário, tá bom? Eu não costumo pedir, porque eu acredito que depois do orientador rever isso aqui, ele vai poder te dizer para acrescentar coisas, e aí sim vocês juntos vão poder fazer um sumário provisório, porque se vocês aqui já fazem o sumário, não deram essa chance da correção. Isso eu, né, particularmente, assim como outros professores também. Mas eu preciso dizer para vocês que sim, existem principalmente universidades voltadas mais ou menos lá para o Sudeste, região Sudeste, gosta muito de pedir sumário provisório. Então, você precisa pensar aqui e já transformar em sumário, tá? Que é o sumário, né, do que você vai escrever. Ok? Até aí tudo bem, meninas? Me digam, estão sobrevivendo? Tá muito cansativo? Tá difícil? Não, professora, tá tudo bem. Tá Estão tudo bem. sobrevivendo, né? Estamos A gente sobrevivendo. espera sobreviver quando a gente for fazer, né, professor? Verdade. Olha, e tem gente que depois quando chega no TCC, aí às vezes vai com outro orientador, né, que não é da minha área, foi para outra área, mas mesmo assim fala, professora, eu sei que a senhora não gosta de auxiliar nessa área, mas pelo amor de Deus, me ajuda, porque na hora que vai fazer dá esse perrengue, né? Mas eu acredito que só de vocês, se vocês, né, fizerem as anotações, gente, guardarem esse material para vocês poderem visitá-lo, porque não confiem na memória de vocês, é a frase que eu sempre digo, a gente vê hoje e está memorizando, amanhã só Deus sabe, né? Então, precisa de vez em quando voltar, retornar. Como é que vocês vão treinar? Fazendo os parágrafos. Porque se vocês sabem, vocês vão construir uma boa hipótese, vão escrever uma boa justificativa, né? Vejo muito aluno fazendo justificativa, esquecendo de, no final, finalizar. Vocês já sabem que no final de todo o texto, no final eu fecho, né? Faço fechamento conclusivo. Então, fiz a minha justificativa, finalizo dessa forma, né? Fica evidente a importância, a relevância desse trabalho diante de tantos pontos já mencionados e tal. Tudo isso vai dando característica aqui de mostrando que o teu projeto não está cru. Isso aí, né, essa escrita, esse hábito de leitura, até o fichamento que vocês vão usar,
vocês não podem deixar para o momento final do TCC, tá? Não deixem, porque realmente quem deixa diz assim, poxa, eu vi no primeiro período, professora, nunca mais eu mexi, agora eu estou sofrendo, eu deveria ter escutado seu conselho. Então, escutem o meu conselho, tá? Que apesar de ter gente que não escutar, eu sempre dou. Visitem o material e comecem a treinar e já juntar, tá, gente? Os registros de vocês. Livro lido, que foi lido e não foi feito resumo, não foi feito resenha, não foi feito fichamento, é livro perdido, leitura perdida. Academicamente, eu digo isso para vocês. Diferente de leitura literária, né? Eu li a biografia da Marilyn Monroe, eu lembro da história da Marilyn Monroe. Mas é diferente se você for ler aí um livro voltado para a questão da administração de empresas. Você leu, você não anotou nada, não fichou nada, não fez... vai ser uma leitura perdida, sabe por quê? Porque você vai ter que revisitar ele tintim por tintim se quiser de novo tirar alguma referência, tá? E se você já faz essa anotação prévia, você não, essa leitura não vai ser perdida e o seu tempo também não vai ser, porque você não vai ter que ficar visitando 1 milhão de vezes, tá? Então, lembrem disso já desde o início para render o tempo de vocês. Aquele famoso ditado, né? De que quando a gente faz com preguiça, a gente faz diversas vezes, né? O preguiçoso, ele trabalha mais, porque ele tem que fazer várias vezes, né? É uma coisa que até digo pro meu filho. Meu filho tem 4 anos, eu digo para ele, olha, sem preguiça, vamos fazer bem feito. Porque se você faz bem feito, faz o que tem que fazer agora, fica tudo prontinho, tudo bonitinho para quando precisar, né? Aí a gente entra, gente, no terror, no tão temido, no desesperador embasamento. Eu digo assim, pelos que meus alunos falam, professora, pelo amor de Deus, né? Porque aqui vai entrar aquilo que eu disse para vocês do plágio, gente. É aqui que o bicho pega. É aqui que geralmente o aluno pega coisa da internet e aí a gente não pode aceitar, porque a gente assina um termo, né? Eu sou orientadora de vocês. Ao final, eu assino um documento dizendo assim, que eu garanto que a Giovana e a Juliana não plagiaram, o trabalho delas está seguindo os critérios de originalidade e tal, e tal, e tal, passando pela minha revisão. E eu assino, gente, isso aí se for detectado no trabalho de vocês cópia, é crime, tá? De direitos autorais. Fora isso, também entra na questão de falsidade ideológica, porque você está pegando algo de alguém e colocando seu nome. Então, é duplamente um crime. Ainda tem os procedimentos administrativos dentro de cada instituição. Por exemplo, o IDAAN tem uma maneira de lidar, né? A UFAM vai ter outra maneira de lidar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de situação administrativa, tá? Fora as penalizações de cunho penal, porque é crime, a UFAM, por exemplo, ela leva a pessoa ao jubilamento, tá? Ocorreu o caso já, por exemplo, de um rapaz que eu conheci, porque na minha época ele já era monitor, ele já estava finalizando assim, o curso, e depois de um tempo estava todo mundo comentando, lembra do fulano de tal que era monitor? Sim, ele vivia envolvido, gente, com tudo, assim, ele era monitor das disciplinas, ele era estagiário, ele era auxiliar dos professores, ele era aquele aluno bem participativo. Mas aconteceu, foi comprovado realmente que ele plagiou. Ele já estava no 9º período e ele perdeu tudo, ele perdeu o curso, tá? É como se você nunca tivesse existido na UFAM. Você vira um fantasma, você não existe mais. Você é deletado do sistema. Em palavras simples é isso, tá? Ah, mas ele não teria chance, não sei o que, de entregar de novo. Gente, lá é assim, foi a banca, aí quando chega depois da banca que eles fazem a verificação, então, assim, ninguém vai se arriscar, né? Passar por isso. Já, geralmente, as universidades particulares não são tão radicais de você perder a faculdade inteira, mas eles dizem assim: vou te dar um prazo de 7 dias. Aí, depois desses 7 dias, você perde a disciplina do TCC. Se você entregou de novo, né? A maioria fazem isso. Aí, você reprova e tem que fazer um novo projeto, começar do zero, tá? Com outro orientador, fazer a matéria de novo, você perde tudo. Então, a gente não vai correr esse risco, fora que a gente fica queimado, né? O mundo é pequeno, Manaus é um ovo, os professores conhecem, fica tão feio. Eu lembro até hoje, gente, das pessoas que eu peguei nessa situação. E acaba que todo mundo lembra. Todo mundo lembra do ciclo. Nossa, não é aquela aluna que entregou aquele trabalho? Não sei o quê, né? Eu não sou muito boa de nome, mas eu tenho colegas que lembram até o nome de outros. Gente, coitada dessa menina, vai ser o resto da vida o povo lembrando disso, né? Porque tem um episódio que foi muito chocante assim, para mim, que eu estava lá, que essa aluna convidou, ela fez questão de pagar a passagem para o professor lá da USP, não sei o que, para vir, o trabalho dela, que ela queria muito ter a assinatura dele, o nome dele,
Porque tem essas coisas, a gente dá um status, né? Falar, fulano estava na minha defesa, né? E aí você pensa logo, para ela ter essa confiança, né? O trabalho está muito bem feito, mas fui convidada para essa banca e fui como convidada. E assim, quem ficou responsável pela verificação do plágio foi a orientadora. Então, eu questionei, preciso eu passar? Não precisa, professor. Só que, às vezes, gente, o professor, ele confia no aluno. E acontece isso. E nessa banca, o que aconteceu? O professor calado estava calado. Ele era o cara da área, tá? Filosofia do direito, tá, gente? Eu lembro até hoje. Quando ele começou a ler, ele disse que ele sabia que aquelas palavras eram do autor, entendeu? Ele não passou na antiplágio, ele leu, gente. Ele leu o trabalho. Quando ele começou a ler, E aí, para confirmar, eu vi ele mexendo no celular. Só que ele não, em nenhum minuto ele falou assim: ei, você não vai apresentar, não. Ele deixou ela apresentar. Isso foi assim, muito chocante, porque aí ele pegou, mexeu no celular lá, ele estava, na verdade, pegando todas as provas, pegou na internet o trabalho dela. E ao final, quando ela terminou de defender que a palavra foi dada para ele, ele disse que a banca ia ser anulada. Não, primeiro ele perguntou: e você tem mais alguma coisa a acrescentar? Você quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho? E deu a chance para ela falar. Disse: não, a não ser que vocês perguntem, eu me dou por satisfeita. E aí, ao final, ele disse isso. Ele disse: olha, a banca vai ser anulada. Eu não volto mais, porque para mim, a aluna que faz isso não merece outra chance, tanto que ele realmente não veio, nós encaixamos outro professor, a aluna perdeu o dinheiro, perdeu a passagem, tudo que ela pagou para ele vir, né? E foi assim, um vexame, gente. A família dela estava lá, tudo, mas porque ele falou, seu trabalho está copiado, foi do fulano de tal. Quando eu comecei a ler, eu vi, você não referenciou e tal. Gente, o plágio, ele pode ser de uma linha, às vezes, né? E pode ser do trabalho todo, como essa menina tinha vários trechos copiados. Pode ser de trechos separados. Já peguei trabalhos plagiados que não eram nessa parte do embasamento, que a pessoa me entregou, por exemplo, uma metodologia que a gente vai ver mais à frente, e a metodologia que era copiada. Ela dizia, eu vou utilizar o método indutivo, bibibi, bobó. Só que, na verdade, era uma pessoa que tinha feito essa metodologia, ela pegou num trabalho da internet, né? Então, assim, hoje em dia a gente já pede relatório, a gente fala para gerar o relatório do Google, dentro do próprio Classroom, que é feito de forma automática. Quando você bota o seu documento Word, ele já gera para você e ele vem pontuando cada site que ele pega. E, ao final, a gente pede de um outro app que fica a critério de cada professor, onde esse aluno é responsável por ele jogar e gerar, e imprimir e grampear, né, e protocolar esse documento. Geralmente é assim que eu trabalho com a minha equipe também, para evitar que chegue na banca, que é muito pior, gente. É melhor eu chamar e dizer, Giovana, refaz esse trabalho, do que eu estar lá na banca e o pessoal dizer, olha, a Giovana copiou, eu anulo aqui, tá a mãe, periquito, papagaio, todo mundo lá assistindo a gente, né? Agora, claro que nós não iremos passar por isso, porque nós vamos aprender a pegar informações e utilizá-las da forma correta, tá? Porque existe um método para eu fazer isso sem caracterizar plágio. Esse tópico aqui do embasamento, gente, que eu falei para vocês que algumas universidades chamam de referencial teórico, outras chamam de embasamento teórico, né? Sempre assim, alguma coisa teórica, tá? Independente da forma, todos querem dizer o seguinte: é onde você vai dar uma base de leitura, de conhecimento para o seu leitor daquele tema. Então, vamos supor assim, eu sou completamente crua no assunto que vocês irão falar. Eu não conheço. É assim que vocês têm que pensar. Quem é o receptor? Quem é que vai receber esse meu projeto? Porque todo o enunciado comunicativo, tudo que eu escrevo, que eu falo, eu tenho que pensar em quem recebe, tá? Quem vai receber essa mensagem? Eu tenho que pressupor que ele não conhece e que eu tenho que dar os elementos básicos para ele entender o que eu estou falando. Tem gente que inicia o projeto, por exemplo, na minha área de direito, já falando, porque conforme se sabe, né, a lei já fala isso, eu digo, conforme se sabe, pautado em quê? Que lei é essa? Porque eu sei, mas e se a Giovana lei não souber? Então, o embasamento ele é feito pensando, pressupondo que a pessoa não sabe. Então, eu tenho que dar conceitos principais, é como se eu falasse assim, façam uma pesquisa sobre a NASA. Aí vocês vão no Google, o que é NASA? Quem foi que fez? Como que iniciou? Qual foi o ano da fundação? Né? De qual assunto aleatório?
Aqui é assim, é como se fosse aquele conceito que a gente tem, deixa eu olhar no Wikipedia, né? É como se fosse a Wikipedia referenciada, legitimada, né? Com todo o teor científico que o leitor irá ler daquele assunto. Então, é um resumão aqui, um aparato, uma coletânea, né, de informações importantes do seu tema. E para isso, sim, é permitido, inclusive eu devo, aqui é obrigatório, eu estar trazendo elementos de referência de autores que escreveram, que pensaram, que trabalham com isso. Aí eu repito, posso estar citando o teor de essa literatura, né? Ela pode ser teórica de livro, pode ser de artigo científico, pode ser uma tese de doutorado que eu li, pode ser outra monografia de administração, pode ser ainda conteúdo matemático de relatórios, porcentagens que eu consegui em algum órgão, né? No caso do direito, a gente usa muita lei, né? E aqui também, porque tudo nessa vida é gerido por isso. Tem a ABNT, o exemplo que eu dei para vocês aqui era de ergonomia, né? O tema que eu inventei seria da administração e esse gestor, né? Esse administrador, a figura dele voltada para essa garantia da saúde laboral do empregador, lembram? Essa ergonomia, ela é regida por diversas questões da ABNT. A ABNT, ela dita, né? Eu já até citei esse exemplo para vocês. A altura da cadeira, iluminação, tudo mais. Então, aqui eu vou precisar colocar, gente. É por isso que lá nas referências bibliográficas eu coloco os livros que eu li e que eu mencionei. Eu mencionei onde? Aqui. Essa informação é muito importante, porque, igual eu falei, tem gente que bota hipótese com citação da internet, coloca justificativa com citação da internet. Aqueles elementos anteriores ao embasamento eram vocês, Giovana e Juliana, escrevendo, apesar de não ser em primeira pessoa, mas são vocês escrevendo. O embasamento são vocês escrevendo, mas trazendo literatura do assunto, tá? Para isso, gente, você tem que ter feito aquilo que a gente aprendeu no início. Eu leio bastante e eu não vou decorar, porque eu não sou uma máquina para decorar tudo que eu li, para registrar tudo que eu li no meu HD e relembrar, né? É igual aquele filme que a gente vê da Pixar, né? As memórias ficam ali guardadinhas, nem sempre eu vou conseguir acessar tudo. Como é que eu faço? Utilizo os elementos que a gente já aprendeu para registrar. Vocês vão escolher cada um dentro do propósito. Fichamento vai ser obrigatório, gente. Vocês vão precisar, tá? Eu, na minha vida, eu costumo resenhar pequenininho mesmo. Faço resenha pequena porque eu gosto de dar o teor crítico. Ou seja, eu já quero dizer o que que eu gostei, o que que eu não gostei, o que que faltou ali. Porque aqui já me ajuda. Se eu faço um resumo, depois pode ser que eu esqueça esses contrapontos e a ciência, ela precisa desse problema, né? Então, quando eu vou fazer um artigo, eu preciso estar pontuando isso para facilitar minha vida. Toda vez que eu termino de ler, eu faço uma resenhazinha. Tem gente que fala, nossa, vai dar trabalho fazer muita resenha. Gente, uma folha. Uma folha você consegue, tá? Falar ali, olha, faltou isso aqui foi legal, mas isso aqui já não foi, teve pouco elemento e tal. Para você mesmo, você não está fazendo a resenha para publicar, para você guardar, tá? Então, aqui é justamente, ó, isso aqui tudo eu coloquei, gente, para vocês lerem, tá? Porque vai ser anexado para vocês, ó. Mas vocês vão, né? Vai escrever esse modelinho, vocês apagam, né? Mas ele vem falando aqui que a gente coloca aqui as fontes bibliográficas, documentais, como eu falei para vocês, todo tipo de documento que eu vá utilizar. Ou seja, é a literatura que vai me permitir para chegar no X da questão que eu chamo que é o problema que eu irei, né, tentar resolver, tentar levantar soluções, tá? Então, aqui eu preciso, ó, apontar autores que eu li, que eu vou me basear. Lá na hipótese, aquilo que eu apresentei, ó, vou seguir essa linha aqui. Aí, aqui eu tenho que trazer outros seguidores da linha, tá? Seguidores importantes, seguidores relevantes. Porque uma coisa é eu, Brenda, estar falando, outra coisa é alguém, um grande pensador da administração, estar falando. Isso dá um peso para a minha pesquisa, e é isso que a gente quer aqui. E também eu demonstrar que outras pessoas pensaram sobre isso, estudam sobre isso, né? Aqui, gente, eu tenho um mínimo aí de 5 laudas. E o que é muito importante de eu aprender, mas eu vou deixar para depois do projeto, o que eu vou fazer aqui? O que eu pensei? Geralmente, quando chega na aula de embasamento, eu paro, né, o restante do projeto,
e eu fico fico dedicada a ensinar as formas de citação. Só que é justamente aí, essa forma correta de eu fazer as citações, que mora o problema de haver ou não haver plágio. E aí leva muito tempo, depois se perde o fio da meada dos outros tópicos. Então, o que eu vou fazer? Eu expliquei para vocês o que é essa coletânea de literatura. É feita através de citação. E aí eu pretendo que eu vou terminar os tópicos, ó, metodologia, tal. E aí a gente tem um modelinho finalizado. Aí depois disso, eu vou iniciar uma aula somente para citação, tá? Nessa aula, aí, claro, para que eu vou fazer a citação? No embasamento. Eu vou relembrar vocês, ó, isso aqui vai ser usado dentro do embasamento, tá? Mas eu vou separar, vou fragmentar a questão da citação, que eu até botei aqui a citação das principais conclusões, porque eu já fiz dessa forma, mas eu acredito que hoje em dia, né, repensando nessa didática, funciona melhor, dá segmento, finaliza, vocês veem todos os tópicos de forma geral, e aí eu aprofundo nesse que é necessário saber, porque isso aqui, né, vocês falam muito, quero ver quando chegar lá na frente, mas essa citação vocês vão usar não só lá na frente, vocês já vão usar a partir do segundo período. Como assim, professora? Professor Vicente Tino, professor Matheus, professor Jameson Marinho, professor que aparecer, gente, que for passar um trabalhinho para vocês, todas as vezes que vocês forem coletar informações, vocês agora serão obrigados a utilizar a citação. Vocês não vão poder dizer, ah, mas eu não sei. Vocês vão saber porque vocês vão aprender aqui comigo. E é a forma obrigatória que a gente faz na academia, tá? Então, vocês não vão mais fazer trabalho e colocar fora das normas da BNT, fora das formas da metodologia. Vocês não vão estar fazendo projetos, mas eu quero que vocês entendam que a citação ela faz parte do embasamento, mas faz parte de toda a escrita científica, seja ela de resumo expandido, que é aquele resumo grandão de 8.000 palavras, que eu falei para vocês, ensaio científico, que é aquele que parece a resenha, porque eu me posiciono, né? Ele é um artigo diminuído, lembra? Onde eu me posiciono. Eu também utilizo na monografia, no artigo e em qualquer trabalho acadêmico. Então, eu digo assim, Giovana e Juliana, para a próxima aula, eu quero que vocês tragam para mim uma pesquisa sobre administração de empresas voltado para o setor da moda, tá? Então, eu dei esse tema. Vocês trazem a pesquisa, a gente conversa em sala, eu digo assim, agora eu quero que vocês façam um trabalho para mim sobre isso, né? Pensando na realidade do Amazonas. Pensem aí, escrevam para mim. Aí eu vou escrever igual eu escrevi antigamente. Ah, eu acho isso. Aí eu vou lendo coisas na internet. Não, agora eu tenho que pensar, meu Deus, deixa eu separar minhas citações, porque eu já sei que o trabalho passado aqui em graduação, ele é obrigatório, citação e referências. Sempre vai ter referência bibliográfica e sempre vai ter citação. Então, da tamanha importância, eu vou separar e estender uma aula dedicada completamente a isso, tá? Onde eu venho mostrando como é que se faz, e aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida do parágrafo, esse vai ser o momento, porque a gente vai pegar aquele conhecimento do parágrafo e vai casar com as citações. Vou mostrar para vocês trechos que eu pego da internet, como que eu faço para colocar, tá? Porque isso é uma coisa muito comum. Eu explico na aula, a citação é assim, assado, mas eu já reparei que o aluno, quando ele vai coletar, ele não sabe fazer a coleta. Então, como a gente está aqui na aula remota, eu vou aproveitar que eu não tenho como fazer isso na aula presencial e vou abrir com vocês o Google e vou dizer, ó, vou coletar uma informação aqui para vocês verem como é que eu faço a coleta. Isso vai ser algo que vai ser muito legal, porque é um ganho que vocês têm no virtual. Tudo tem um lado bom, né? Tem o lado bom do presencial também, mas esse é o lado bom do remoto, tá? Porque fica inviável mostrar para uma turma no meu computador como é que eu coleto dentro de sala de aula. E aqui eu consigo. Então, eu vou estar fazendo isso. Eu só quero justificar o porquê que eu estou separando a aula, tá? Eu vou dar seguimento e vou deixar isso separado. E aí, hoje, depois dessa coletânea aqui de informações, por isso que é teórico, quais são os teóricos? Qual é a teoria, né, que eu vou apresentar? Eu passo para metodologia. E eu não vou mentir para vocês, isso aqui é difícil de estar aplicando, viu, gente? Ó, são feitos em 3 tópicos, mas tem gente que já me entregou assim, ó. Nesse primeiro tópico, escreve aqui uma linha, escreve aqui outra, e aqui escreve outra. Mas, na verdade, não é assim que se faz, tá? É assim, ó.
vim aqui, eu vou escrever todo um parágrafo, todos os parágrafos aqui, vou colocar assim para vocês visualizarem. Falando sobre o método de abordagem, tá? Quando eu finalizo esse método de abordagem, que eu vou para o próximo tópico, vou escrever, ou seja, fica em forma de parágrafos, tá, gente? Claro que aqui, né, eu dou aquela margenzinha, ó, tá? Tô fazendo assim só para vocês conseguirem visualizar. Geralmente, isso aqui, eu, por exemplo, sou uma professora que não exige que vocês coloquem citações de método. Vocês só vão me explicar a aplicabilidade do método. Mas pode ser que vocês peguem algum professor que diga, olha, além da forma da aplicação, eu quero que você cite questões do método. O que é isso citar? É aquela citação que a gente vai aprender. Então, por exemplo, segundo Lakatos, conforme Lakatos, o método dedutivo é assim, assim, assado. Por que eu não exijo? Porque isso aí, para mim, já estaria sendo embasamento. Aqui, o que eu quero saber é como é que você vai aplicar esse dedutivo, né? Essa dedução. Para eu conseguir responder o método de abordagem, o tipo de pesquisa, ó, aqui é a mesma coisa, tá? Parágrafo, ó. Vou dar os espaços assim para vocês verem, tá? Fiz esses comentários aqui, ó, que são divididas em 3 tópicos. E aqui eu venho destrinchando muita coisa, ó, para vocês, tá? Que serve de leitura. Mas nesse primeiro momento que eu vou iniciar a aula de hoje, o método de abordagem, é justamente aquele famoso coisa que a gente sempre escuta. Ah, eu utilizarei o método indutivo, utilizarei o método dedutivo, utilizarei o método hipotético dedutivo, utilizarei o método dialético. A gente pensa o quê? Meu Deus, o que é isso, né? E aí eu queria dizer para vocês que todas essas formas de abordagem, de como eu vou pensar, como eu vou concretizar a minha linha de pensamento, como que se faz ciência, ela remonta lá à antiguidade clássica, porque naquela época, gente, as ciências não eram divididas igual hoje, né? Muito bem definido o limite da administração, muito bem definido o limite do direito, muito bem definido o limite da linguística. Então, veja, estudiosos da linguagem também eram filósofos, os filósofos também eram juristas, eram, né, as humanas ficavam ali misturadas. Então, depois que teve essa fragmentação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui nesses métodos a gente vê grandes criações que começaram lá do Platão, do Sócrates, do Aristóteles, de formas de fazer a ciência e formas de escrever, dissertar, falar sobre ela, né? Então, a descrição do passo a passo do método. E para essa aula aqui, que eu fiz esse resumão aqui para vocês, isso aqui tem livros de metodologia, tá, gente? Mas, assim, eu peguei do livro de metodologia e fiz um resumão, porque eu gosto muito de partir do básico para ir para o específico. Já falei isso para vocês, né? Eu começo sabendo o conceito básico e eu consigo me aprofundar depois. Já não tem como eu ir para um profundo, sendo que é a primeira vez que vocês estão vendo sobre isso. Então, o que distingue aí o conhecimento dos outros conhecimentos, né? O científico, o que dá cientificidade, né, para um método e para outros não? Como que eu posso dizer que um método é científico ou não? O método científico, ele tem um passo a passo que me permite verificar através do quê? Daquelas hipóteses que vocês formularam, né? São hipóteses de respostas que eu ainda não sei qual que realmente responde, mas através da metodologia eu irei buscar respondê-las. Então, vejam, aí a depender do método, essa minha busca vai ser diferente, tá, gente? Se eu vou buscar a partir de uma indução, eu faço de uma forma. Se eu for buscar responder a partir de uma dedução, eu faço de outra forma. Então, é isso aqui que eu preciso que vocês entendam. Eu vou dar o conceito e aí, através do conceito, por isso que tem muita gente que, quando vai entregar o projeto, me devolve com o conceito. Eu digo, não vale, porque eu quero saber a aplicabilidade. E aí, eu vou tentar trazer exemplos para vocês. Apesar de que, para mim, acaba sendo difícil trazer muito exemplo para vocês, porque eu não sou da área de administração, né? Eu sou da área da pesquisa, né? Eu tenho pós-graduação, especialização em metodologia e sou da área de direito, da área da linguagem, né? De linguística. Mas eu vou tentar mais ou menos trazer raciocínios dentro da minha questão como leiga da administração, tá? Para que vocês possam entender. O conhecimento que eu tenho maior é de administração voltada para o setor público, então é por isso que eu vou voltar por conta do meu conhecimento de direito administrativo, que é o que rege a administração pública, tá? Então eu vou tentar utilizar
esses conhecimentos de direito administrativo para voltar aqui para a administração pública para que vocês entendam um pouquinho. Mas vamos partir do primeiro tipo de método e com ele eu vou finalizar a aula de hoje, porque eu sei que fica muito denso dar todos os métodos e vocês vão ver agora o porquê, que vocês vão ver que vai ter que pensar um pouquinho nessa questão. Quando eu digo assim que eu vou fazer uma indução, gente, olha, eu falei que eu quero descobrir quais são os princípios que estão sendo efetivados lá na empresa Samsung, lembra? Sobre a questão da ergonomia, que foi a proposta do meu tema, né? E aí eu digo assim, gente, para o método de abordagem, ou seja, para eu verificar quais são os princípios que estão sendo efetivados, eu irei utilizar o método indutivo. Meu Deus, o que é isso? O que essa pesquisadora vai fazer? O que é uma indução? Gente, o método indutivo, ele é justamente eu verificar algum objeto, aqui no caso da administração, né? Para eu chegar em uma conclusão generalista. É o que a gente chama de verdades universais, né, gente? Eu poderia dizer para vocês que, independente, por exemplo, de estar escrito, né, e a gente tem isso aí desde a época da teologia, não é nem do direito escrito, mas desde a teologia, que eu não devo matar o meu próximo, né, que matar alguém não é correto. Mas já há algo dentro de mim que sabe que isso é uma verdade universal. Se não estivesse ainda no papel escrito, eu já saberia, né? Porque é a política da boa convivência. O ser humano, para viver em sociedade, ele não pode estar ali igual um bárbaro, né? Criando esse tipo de atrito. O que é isso? É justamente um pensamento universal. Para eu construir esse raciocínio geral dentro de um tema, ele é feito a partir da indução. Então, vejam, eu observo um ou mais fenômenos que são específicos, quando eu falo aqui particulares. Vejam aqui, por exemplo, eu estou olhando lá dentro da Samsung. Eu começo olhando esse exemplo da Samsung. Eu só vi a empresa Samsung, eu não vi a Nokia, eu não vi a SEMI Toshiba, eu não vi a Sony, eu não vi, sei lá, a Dell, tá? Eu vi a Samsung, ok? Mas, partindo do princípio, vamos supor aqui, tá? Que a Samsung aplica esse princípio, se a Sony também aplicar, se a Nokia também aplicar, eu posso chegar à mesma conclusão que eu cheguei aqui da Samsung, certo? Porque o particular é igual. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Ou eu ainda não estou me fazendo entender? Me digam aí. Está sendo muito confuso essa forma que eu estou tentando explicar. Estamos sim, eu estou sim. Oi? Eu estou conseguindo sim. Tá, né? Então, veja, a mesma situação que eu pego de um particular que eu observei, porque eu não consegui observar todas as empresas. Aqui eu até acredito que esse método seria realmente importante aqui, seria o adequado, tá? O indutivo. Porque eu não vou conseguir olhar todas as empresas para chegar nessa resposta sobre a administração. Mas se eu olho em uma, eu posso pressupor que outras empresas na mesma situação chegariam à mesma conclusão, ao mesmo denominador, né? Eu preciso ter ali pontos em comum também para eu estar afirmando isso. A lógica da indução é mais ou menos isso. Veja aqui, gente. O propósito do raciocínio indutivo é chegar a conclusões mais amplas do que o conteúdo estabelecido pelas premissas nas quais está fundamentando. Então, veja, eu parti de um ponto específico, né? Voltado para Samsung, algo lá de dentro, e dali eu posso também ampliar esse meu conhecimento, chegar, inclusive, a não só questões do princípio que eu falei que eu ia perguntar, mas outras reflexões, tá? Então, vejam aqui, claro, que o livro de metodologia, ele dá exemplos mais voltados para as questões filosóficas, por isso que eu falei para vocês, porque vem da antiguidade clássica, então é por isso que vocês sempre vão achar esses exemplos, tá? Então, vejam aqui. Estou conseguindo descer a página. Aqui foi. Vejam esse exemplo aqui, ó. Se eu chego à conclusão que um juiz que eu estou verificando, tá, ele é corrupto, eu analiso todos os pontos de corrupção que ele está fazendo, que me fizeram chegar a esse denominador, e logo eu posso chegar à conclusão, epa, o fulano de tal também está fazendo a mesma coisa, então ele também é corrupto. Todos aqueles que estão nesse mesmo denominador comum vão ser igual ao juiz X aí, ó.
e eu vou chegar a uma conclusão. Mas eu fui lá e observei todos esses juízes? Não, observei o juiz X. Mas eu verifiquei que ele faz a corrupção dessa forma, dessa forma, dessa forma. E se o juiz Y também fizer isso, isso e isso, também será corrupto. Tá? Isso aqui, claro, é um exemplo de pensamento indutivo, por isso que eu induzo. A indução, gente, ela é uma probabilidade, porque eu não cheguei efetivamente a ver todos os juízes. Mas de onde que eu cheguei a uma conclusão generalista, ampla, que acople aí outras pessoas, se eu só vi um particular, né, um fenômeno específico que foi o juiz X, analisando esses pontos em comum, tá? Então, vejam, isso aí é o pensamento indutivo. Eu consigo, então, chegar a uma conclusão a partir da generalização da observação de um fenômeno, tá? Dessa forma, o método indutivo fundamenta-se na generalização de propriedades comuns em um determinado número de casos possíveis a serem observados em todas as ocorrências de fatos similares, gente. Então, aqui, essa é a palavra-chave, similares. Eu não observei todos, mas eles têm pontos similares. Eles têm pontos que eles se cruzam. Por conta disso, esse nexo aí que a gente chama de nexo causal, a causalidade é a mesma, eu também vou chegar no mesmo resultado. Ora, é aquele mesmo pensamento de Einstein, né? Que ele fala que a falta de inteligência é justamente a ignorância, tem gente que traduz assim, na ignorância, a burrice, o erro é justamente fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, certo? Porque se permanecem as mesmas ações, o resultado será o mesmo. Aqui se eu tenho a mesma questão, a mesma circunstância, a mesma ação, eu posso chegar, então, à conclusão de que se trata do mesmo caso e eu fazer uma conclusão mais ampla aí, né? Aumentando, como eu usei exemplo aqui para vocês, não seriam os juízes, seriam as empresas, né? Observei a Samsung, mas se a Nokia está fazendo a mesma coisa, os funcionários estão passando pelo mesmo sistema, se a gestão implementa essa forma de administrar da mesma forma, eu posso também ampliar para a Nokia, ok? Esse daí seria um pensamento de método indutivo, que eu, inclusive, se fosse sugerir para essa pergunta aí que foi criada aqui, hipoteticamente, desse nosso caso da Samsung, a indução seria adequada, tá, gente? Foi coincidência o método que eu coloquei primeiro, mas seria o adequado, justamente porque eu vou observar um objeto particular, eu não vou observar outros, né? Mas pode ser que a política de gestão seja a mesma, a política de administração seja a mesma. Até porque essas grandes empresas de tecnologia, quando uma cria uma coisa, né, e se aplica de boa forma, todas as outras vão, né, querendo e fazer igual ou superar, né? Vocês conseguiram entender, então, o método indutivo? Sim, professora, mas além do indutivo, quais são os outros métodos que podem ser utilizados? Aí nós vamos ver, né? Mas eu vou deixar para a aula que vem. O dedutivo, vamos ver o dialético, temos o hipotético dedutivo. Esses são os principais. Dentro das ciências sociais, todos os livros de ciências sociais que vocês forem pegar são esses. São os mesmos utilizados, por exemplo, dentro da área da linguagem, dentro da área do direito, tá? Já vai ser diferente se eu estivesse dando uma aula, por exemplo, para o pessoal das biológicas, da saúde, como a gente chama, né? Da questão de medicina, por exemplo, né? Já dei um curso era um mini curso que eu dava voltado para o pessoal de medicina. E os métodos eram completamente diferentes, porque ali, gente, a aplicação é voltada para questões empíricas, porque eles lidam com a vida. Eles não vão estar lidando só de forma bibliográfica, né? Onde eu tenho uma teoria, eu analiso um documento. Aqui na administração é assim. Mas lá não, né? Lá a aplicabilidade vai citar justamente se eu sou veterinário, né, no animal, e se eu sou médico humano, no ser humano. Então, por conta disso, há a forma empírica da aplicabilidade. Aqui nós vamos estar vendo aquilo que vocês vão encontrar nos livros de ciências sociais, tá? Que a gente chama grande área das humanas, né? Quando a gente fala sou de humanas, né? Não sou de exatos, não sou de biologia, sou de humanas. Então, esses livros das humanas,
trabalham o indutivo, o dedutivo, o dialético e o argumentativo, né, que a gente usa muito no direito aqui, não vou usar muito, tá? Na administração, não acredito que se aplica muito, mas o hipotético dedutivo, sim, pode ser muito usado, tá? E aí, mas na aula de hoje eu vou acabar aqui no indutivo, porque já pesa muito, né? Eu dar todos os métodos para vocês, vocês não vão memorizar, né? Até porque a gente já deu o trabalho. Aí na aula que vem a gente vai terminar o projeto, porque eu vou terminar todos esses métodos. E aí só vai faltar, gente, um tópico do projeto, que vai ser o cronograma, que vocês vão ver que é bem tranquilo. Sério mesmo, o cronograma ele é tranquilão, vocês vão aprender assim 5 minutinhos rapidão. E a gente vai ficar livre para a gente poder se dedicar à aula-chave, que é da citação, que eu separei uma aula toda só de citação, né? Para fazer citação com vocês, porque são várias técnicas de citação e de referências e tal. Aí a gente vai entrar na ABNT 6023, né? Onde vocês vão ter que aprender aqui comigo como tá também formatando e padronizando, porque depois disso, a partir de então, todos os trabalhos de vocês vão ser entregues dessa forma, tá? A gente já começa a entrar, então, num processo mais maduro da escrita de vocês já. Indo aí, estamos caminhando já para a finalização, né, gente? Nosso semestre. O tempo está passando voando. E aí a gente já está nessa fase agora, tá bom? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Professora, quero, Oi. em relação, novamente, do método de abordagem. Esse método que eu vou escolher vai ser de acordo com, no caso, com o tema que eu vou também escolher, tudo isso, para poder estar relacionado. No caso, o meu tema, ele já vai me sugerir, no caso, o método que eu vou ter que usar? Isso. Como é que é? Porque, por exemplo, vocês vão ver lá que vem que o dedutivo para esse meu propósito de analisar uma única empresa fica complicado. Então, não é você que escolhe o método, Juliana, é o teu tema que escolhe, né? Ele pede aquele método, né? Já peguei vários projetos, por exemplo, que a pessoa não estava conseguindo fazer, eu fui ver, eu falei, esse método aqui vai ser impossível você aplicar, né? Precisa trocar essa sua metodologia. E quem tem dificuldade de olhar isso, o orientador ajuda muito. Fala, não, nós vamos começar pelo método de indução. Você vai observar a sua empresa, vai coletar dados em comum com essa gestão, com essa administração. A gente vai verificar quais empresas também criam essa forma de administrativa e vamos chegar a essa conclusão generalizada aí, porque a gente não vai conseguir em todos, tá? Então, aqui é o que eu digo para vocês. Nesse caso, se mostra o melhor aqui, o indutivo. Na aula que vem que vocês verem o dedutivo, vocês vão ver que já fica mais complicado para esse propósito eu fazer a dedução. Então, sim, não tem como vocês escolherem, por exemplo, eu gostei do dedutivo, quero ficar com esse, quando eu for fazer o TCC eu faço esse. Se o tema que você escolher não te permitir, tá? Agora, se eu estivesse dando essa resposta para você no direito já há possibilidade se for dentro da lei, né? Porque veja que engraçado, eu posso partir de lei mais ampla, por exemplo, uma lei internacional, tratados, ou da Constituição, para leis específicas, ou eu posso escolher iniciar falando de algo específico e amplificar. Mas aqui na administração não, porque aqui se trata de um objeto de pesquisa que não vai envolver a legislação. Então, na legislação eu tenho isso, de específico e particular, né, do particular para o geral. Mas na administração não, tá? Então, vocês vão ver que os livros de pesquisa em administração, eles já não sugerem isso. Então, vai ser da forma que você falou. Eu vou ver o meu tema e vou verificar qual método eu consigo verificar, né? Fazer a metodologia de acordo com o tema, tá? E aí, se surgir alguma dúvida, precisa, sim, do auxílio do orientador nesse sentido, porque nem sempre fica muito claro como que vocês vão fazer essa coleta, né? Às vezes, o aluno ele fica um pouquinho confuso, coloca um método, depois vê o outro. Olha, esse é o método de abordagem. Ele é o mais difícil de fazer, porque tem essas possibilidades. Já as outras, que é o tipo de pesquisa ou a técnica de pesquisa e o delineamento, é muito mais tranquilo, né? O aluno sempre faz fácil, acerta. A dúvida sempre está nessa daqui. É por isso que tem que maturar isso daqui, né? Vocês verem o indutivo, maturem bem, porque o dedutivo ele já é partir do oposto dele. Se você não entendeu o indutivo, você não entende a dedução. A indução, ela te leva o oposto para a dedução, tá?
Por isso que se eu der tudo de uma vez agora, não vai maturar a cabeça de vocês, tá? Aí, assim, a aula que vem fica marcada assim, nós vamos finalizar o nosso projeto e na outra aula nós vamos fazer, vamos aprender tudo de plágio, citações e referências com a questão da ABNT 6023, tá? Ok? Tá bom, professora. Bom, professor. Acho que tá bem melhor, né? Combinadas. Pra gente poder estar assimilando. Essa parte, igual eu falei para vocês, é mais densa, mas como vocês vão usar isso, não tem como vocês chegarem no segundo período, o professor pedir um trabalho, vocês não saberem fazer uma referência, uma citação, entendeu? Então, o aluno tem isso na cabeça, eu vou usar lá no TCC. Não, você vai usar a faculdade inteira. A única coisa que você vai usar no TCC é o projeto, mas essa parte de escrever parágrafo, tá? É tudo a partir de agora. Você já tem que aprender isso, tá? Por isso que eu vou separar uma aula só para isso, porque não correr risco de vocês não entenderem a questão de como fazer do plágio, e depois a gente treinar, a gente pode treinar. Eu dou algo que o autor falou e eu digo, façam a citação tal para vocês irem treinando, que é a única forma de realmente eu ter certeza, né, que vocês fizeram. E aqui com a internet vai ser mais fácil eu estar mostrando para vocês, tá? Então a gente fica Tudo bem, combinado professora. assim, tá bom? Uma boa noite. Gente, se vocês ficarem com, né, com alguma dúvida agora nesse momento que está mais denso, anotem, já que eu só vou falar com a professora na sexta. Mas vocês me tragam na sexta, tá? Que não tem problema. Que eu fico preocupada também de vocês esquecerem, sei lá, ou depois estar em casa, que eu tenho muito isso. Eu assisto a aula depois quando eu vou pensar, que me vem a dúvida, né? Depois da aula. E aí anotem para vocês me perguntarem, né? Porque essa, para mim, na minha opinião, essa parte final do nosso curso, ela é a parte mais importante, porque ela é a aplicabilidade daquilo que eu falei no início, de vocês lerem, ficharem, e vocês vão botar aqui dentro do parágrafo, né? Então, a parte de eu conseguir fazer isso, de eu jogar as informações que eu registrei dentro do parágrafo, que é um grande desafio de eu fazer da forma correta, tá utilizando dos recursos que eu tenho da internet, dos livros, sem estar copiando, sem estar plagiando. E aí eu preciso que vocês realmente pensem nisso, né? Eu acho que eu não entendi muito bem isso. Até as questões que vocês forem ler, estão lendo na outra disciplina, comecem a treinar, uma dica que eu dou. Se eu fosse falar sobre isso, como que seria feita a minha indução, né? Qual indução eu poderia fazer? Aí vocês pensem, né? Particular para o geral. Sempre vocês vão ouvir essa frase da indução. É aquilo que eu parto do particular e vou para o geral. Serve como técnica de memorização essa frase, tá? Apesar de que não é só isso, né? É mais amplo, mas parte sim do particular para o geral. Então, é uma boa técnica. Toda vez que eu leio alguma coisa, eu penso, se eu fosse escrever um trabalho, como que eu faria? Você vai treinando o seu cérebro a pensar de forma científica, porque o método realmente esse de abordagem é o que mais confunde, tá? Tá bom, professora. Obrigada. Boa noite. Bom, professora. Meninas, boa Muito noite. obrigada. Tenha uma boa noite. Ana, tá? Deus abençoe vocês. Igualmente. Se ver sexta-feira, se Deus Obrigada. quiser. Beijo. Deixa eu mandar recado aqui. Beijo. Tchau.